Boa noite, meus irmãos. Essa música que eu preparei vai tocar no coração de todos que vieram ouvir da santa palavra do Senhor Jesus. Ela fala de um sonho que nós vamos ter a realidade, de um dia encontrar com Cristo lá na Canaã Celestial. E que seja para esses visitantes que vieram hoje e aquele que sabe, vamos cantar interior junto. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode pôr. Sonhei com a cidade gloriosa, lugar de beleza sem par. Quando entrei eu clamei, Tu és santo. E os anjos se uniram a mim, conduziram-me mansão por mansão, pude ver maravilhas sem fim. Eu pedi, eu quero ver Cristo, porque Ele morreu por mim. Clamei, Ele é digno de glória. Digno de glórias, glórias para o Filho de Deus. E ao transpor os portais da cidade, encontrei meus amigos, irmãos, reunidos nas ruas do céu. Oh, que cenas eu nem sei descrever. Lá encontrei Jacó e Isaque. Falei com Marcos e com Moisés. Eu quero e vocês, mas eu pedi. Eu quero ver Cristo, porque Ele morreu por mim. Eu cantei e clamei, Ele é santo. Santo,
Santo. Clamei, Ele é digno de glórias. Clamei, Ele é digno de glórias. Clamei, Ele é digno de glórias. Cantei glórias para o Filho de Deus. Clamei. Boa noite, povo de Deus. Ô, gente bonita. Linda. Pessoas que buscam a Deus, elas começam a refletir o caráter dele, a imagem dele. Deus é bonito, né? Então a gente vai se tornando muito parecido com Deus. E não tem ninguém mais bonito do que as pessoas que se parecem com Deus. Bem, eu espero que esse sonho que nós acabamos de ouvir ser cantado seja o seu sonho. Que você esteja sonhando com este lugar maravilhoso, perfeito, que é o anseio de todo ser humano. Estamos tão cansados daqui, né? Queremos ir para a nossa casa, a casa do Pai. E que esse sonho possa mover você. E é por isso que nós estamos aqui com este projeto maravilhoso de Deus, que são 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Porque nós temos esse sonho. E nós queremos estar prontos quando esse dia chegar, e não vai demorar, amém? Porque esse mundo já deu o que tinha que dar, né? Então agora a gente quer realmente esse lugar perfeito, maravilhoso, que a nossa mente é muito limitada para imaginar. E que você busque a Deus. Nós estamos no 6º dia desse evento. Mas esse evento não termina, certo? Porque nós sabemos que nós não podemos nunca parar de orar. Agora nós estamos no foco de clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, mas a nossa vida continua com este clamor, continuamos orando, porque nós dependemos inteiramente de Deus e precisamos muito de Deus, principalmente nos dias que estamos vivendo. Nós estamos falando sobre o Deus Espírito Santo, o Deus conosco, e a importância desse Deus agir em nossa vida, nos capacitando para esses momentos finais da história deste planeta. Por isso, nós estamos aqui. E eu tenho certeza que nesses 6 dias, Deus já fez grandes coisas. Fez por mim e também fez por vocês, amém? A igreja está clamando, a igreja está orando. E mesmo as pessoas que não estão vindo, mesmo as pessoas que não estão participando, quando tem uma igreja aberta, quando tem uma igreja orando, todas essas pessoas estão sendo alcançadas e abençoadas por Deus. Isso é maravilhoso demais. Mas muito obrigado por você que está aqui, por você que veio, por você que tem esse interesse de buscar ao Senhor. Mesmo que seja difícil, né? Hoje foi um dia chuvoso, né? O trânsito fica terrível, já não é bom, mas ele piora bem mais. As dificuldades de locomoção, mas você venceu todos esses obstáculos, porque a sua vontade de estar na presença de Deus, ela é superior a qualquer coisa que possa impedi-lo de buscar ao Senhor. E eu gostaria de apelar ao seu coração para que você continuasse essa experiência que nós estamos tendo. Continue clamando ao Senhor, continue orando, continue buscando a Deus, porque essa é a nossa mais urgente necessidade. Deus está nos convocando para orarmos, porque a única maneira da gente
entrar nos planos de Deus e nos prepararmos para esses dias finais. Bem, nós começamos ontem a primeira parte sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar e queremos que Deus realmente fale conosco através dessa mensagem que é tão poderosa e que é tão maravilhosa e que nos faz compreender algumas coisas sobre nós mesmos e sobre a vontade de Deus para nós. Vamos então pedir mais uma vez a esse Espírito Santo que nós estamos aqui buscando para o tempo do fim, para que ele então nos conduza na mensagem, para que ele nos oriente, nos esclareça o que nós precisamos entender, para que a gente saia daqui com uma decisão tomada sobre este assunto. Isso é que importa, você tem que sair daqui decidido para aceitar a vontade de Deus e fazer o que agrada a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida, por estarmos aqui e por termos essa experiência extraordinária de estarmos 10 dias e hoje já é o 6º dia clamando ao Senhor. Clamando porque nós precisamos e nós queremos o batismo do Espírito Santo. Mas mais do que o batismo, porque vivemos em tempos tão difíceis, profeticamente falando, é o tempo do fim, nós queremos a chuva serôdia. Assim como a chuva caiu abundante sobre a terra hoje, sobre essa cidade, sobre o nosso bairro, nós queremos que a chuva de poder, a chuva serôdia, tratada na Bíblia como a plenitude de poder, como o novo Pentecoste, como uma capacitação, uma dotação especial de poder para nós cumprimos a missão, para vivermos a altura da fé que professamos, para nós estarmos prontos e prepararmos outros para a volta de Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos o cumprimento dessa promessa, nós queremos o novo Pentecostes. Nós queremos, Senhor, é nossa ansiedade, porque nós sabemos o quanto dependemos nesse tempo do fim de recebermos este poder. Por isso, Senhor, fale conosco. Esclareça assuntos que talvez a gente não consiga entender. Crie em nós desejos que às vezes a gente não consegue sentir. Fale ao nosso coração. Que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que o Senhor fale conosco. Para que o Senhor trabalhe em nós. Para que a sua vontade se cumpra, já que o Senhor nos trouxe aqui. Porque o Senhor tem grandes planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos falando sobre esse tema, o fruto do Espírito, que é um tema que eu julgo muito importante, principalmente na situação que nós vivemos neste mundo tão complicado e difícil. E que às vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente não consegue viver o padrão elevado que Deus tem para nós. Deus tem um padrão muito elevado para a nossa vida. Mas a gente se sente tão pequeno, tão incapacitado. E talvez hoje nós vamos entender de uma forma clara por que é tão difícil para nós estarmos no padrão elevado de Deus. Porque nós muitas vezes erramos, muitas vezes fazemos coisas que não queremos fazer, muitas vezes você fala o que deu em mim, não é verdade? Nós não gostamos de falhar tanto, de errar tanto, mas hoje à noite, pela graça do Senhor, no poder do Espírito Santo, nós vamos entender claramente como nós podemos sair dessa. Como nós podemos viver a vida cristã. E nós vamos de novo voltar ao texto de ontem. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. E nós vamos voltar à leitura que fizemos ontem para entrarmos na segunda parte deste assunto, para entendermos melhor como que nós podemos viver segundo a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5. Nós vamos começar com o verso 16.
o título, subtítulo deste capítulo, para este texto que nós vamos ler é As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ontem nós começamos, na primeira parte, falamos sobre o fruto do Espírito. Então o texto diz que nós temos que viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito Santo. E não devemos viver para a carne, para as coisas da carne. E o texto, Paulo apresenta duas listas. Ele apresenta os vícios, que são as obras da carne, e apresenta as virtudes, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está no singular. E nós aprendemos ontem que o fruto do Espírito não pode ser produzido por nós. Nós só conseguimos produzir obras da carne. O fruto do Espírito, para ele ser produzido em nós, nós dependemos do ministério, da ação do Espírito Santo em nós. E quando nós tentamos produzir o fruto do Espírito sem a ação do Espírito Santo, nós produzimos este fruto aqui, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem perfume, não tem vida, que não tem influência. É uma vida sem sentido, sem propósito. É apenas uma ornamentação espiritual que não funciona nem na nossa vida, nem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós, para nós termos aí o fruto do Espírito. As obras da carne são descritas por Paulo, nesse texto, em 15 ações do mal em nós. O fruto do Espírito, que está no singular, ele é apenas um fruto. Porque ele é apenas um fruto de 9 dimensões, de 9 virtudes. Porque ele é o caráter inteiro do cristão. O fruto do Espírito é o nosso caráter. É o caráter de Deus em nós. É a vida cristã. É o estilo de vida cristão que Deus quer para nós. Então, nós não conseguimos produzir o fruto do Espírito, nem por nosso esforço, nem por nossa habilidade, nem por nossa capacidade. A única coisa que nós produzimos e que nós temos são as obras da carne. Então nós dependemos do Espírito Santo para podermos ter o caráter de Cristo em nós. Para que Cristo viva em nós. Esta é a obra do Espírito Santo. E hoje à noite nós vamos falar sobre as obras da carne. Mas antes, eu quero que vocês reflitam um pouco comigo. Os problemas que nós temos no nosso caráter são muito mais profundos do que a gente imagina. Os problemas que nós temos no nosso caráter, eles são sérios e são gravíssimos. Dentro de nós, existe uma obra que precisa ser realizada, mas que eu e você não podemos realizar.
Não conseguimos por nós mesmos. A natureza humana, aonde quer que você esteja, não importa o tempo, não importa o lugar, ela é a mesma. É uma natureza horrível. A natureza que nós nascemos em pecado e que herdamos, ela é uma natureza destrutiva. Ela é desorientada. Ela é destrutiva. Ela é cruel. E todo esforço humano para se justificar não funciona. Para se santificar não funciona. Para ser melhor não funciona. Mesmo que você fique, não, hoje eu vou ser bondoso, hoje eu vou ser paciente. E você fica repetindo, não funciona. Quando Paulo escreveu para os Gálatas este capítulo, é porque os Gálatas se sentiam espirituais. E aí Paulo mostra para eles nessa carta que eles não eram espirituais. E sabe por que eles não eram espirituais? Porque eles confiavam neles mesmos, nos esforços deles para serem justificados e santificados e para serem melhores. Sem confiar nos méritos de Cristo, por mais nobre que isso pareça, as suas atitudes, aqueles que descartam a Cristo, que colocam Cristo do lado, eles não estão sendo nem justificados, nem santificados. Não estão tendo as obras espirituais, nem o fruto do Espírito. Tudo que eles estão fazendo são obras da carne. Não tem como escapar. É Ele que nos santifica, é Cristo que nos justifica, é Cristo que nos transforma através da obra do Espírito Santo. Sem Cristo não tem saída para nós, Ele é tudo em nós. E nós temos este relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. E ali estão as obras que nós temos. Não adianta você fugir. Aonde você for, são essas obras da carne que estão em você. Estão dentro de mim, estão dentro de você. Onde nós estamos presentes, elas estão também. E olha que situação. Primeiro, ele apresenta nessa lista os pecados sexuais. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele fala dos pecados sexuais. Depois ele fala dos pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Depois ele fala para a gente dos pecados sociais, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. E ele termina falando dos pecados pessoais, bebedeiras e orgias. E ele fala que ele não esgotou a lista, não. Ele não diz que ele fechou a lista, que é a lista completa. Tem outras coisas, ele diz, olha, e coisas semelhantes a esta. Eu declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ele deixa muito claro que não tem como a gente herdar o reino de Deus permitindo que as obras da carne dominem a nossa vida. Será que hoje essas obras da carne estão presentes? O que vocês acham? Sim. Estão presentes em todos os lugares. Não importa os dias, não importa a época, não importa o tempo, não importa o lugar. A natureza humana continua justamente a mesma. Sempre a mesma. Desde que o pecado entrou, sempre a mesma natureza humana. Alguma vez você já caiu numa situação que te incomodou bastante, que te preocupou bastante, que te envergonhou bastante, porque você é um cristão? Alguém já teve essa experiência? De cair numa situação, de perder o controle, de até se desconhecer, falar... Alguém já teve esse problema? Eu já. E uma das vezes foi terrível. Eu não sou boa cozinheira. Por isso, para cozinhar eu também oro.
Porque coitada das pessoas que vão comer, né? Mas nesse dia eu ia receber visitas, então isso se agravou em mim. E eu fiquei muito preocupada. E parece que eu não conseguia me acalmar. E os meus 2 filhos foram as minhas vítimas. Porque eu passei o dia inteiro infernizando a vida deles. Olha, cuidado, vai chegar visita, não pode tirar nada do lugar, e não sei mais o quê. E dei um monte de instruções, e repeti as instruções, e eles ficaram pensando, meu Deus, tomara que nunca mais venha visita nessa casa. E dei 1000 recomendações, a mesa e tal. E as visitas chegaram. A mesa estava servida, tudo caprichado. Todo mundo sentou. E fizemos a oração. E o meu filho mais velho derrubou o copo de suco. E sabe o que a obra da carne fez? Eu peguei essa mão, que Deus criou, e dei um tapa na cara do meu filho. Ficou a marca. Não foi o meu filho que estragou o almoço. Não foi o meu filho que tornou as pessoas se sentindo mal em minha casa. Não foi porque a comida estava gostosa ou ruim. Foi porque eu permiti que a obra da carne dominasse. Que vergonha. Que ambiente. Que coisa horrível. Ainda bem que meu filho é melhor do que eu. Eu tenho filhos melhores do que eu. E ele me perdoa. Você já passou por situação assim? E eu tenho uma situação pior do que essa. Eu estava grávida. E eu fui para o passeio da igreja. E já estava no final da gravidez. E eles começaram a brincadeira de jogar as pessoas na água. E eu estava bem grávida, sentada numa cadeira bem grande. E eu não ia entrar na piscina. Mas eu estava olhando as pessoas brincando na piscina. E de repente, na cabecinha deles, eles pensaram, vamos brincar com a Eunice. E vieram para o meu lado para me jogar na piscina. Primeiro, eu não sei nadar. Segundo, eu estava grávida, certo? E não mexa com uma grávida. Eu virei uma fera. Gente, eu nunca briguei com ninguém, nunca bati em ninguém, nunca gritei com ninguém. Mas eu me desconheci. Porque eu parti para cima daquelas pessoas. E eu comecei a agredir todas aquelas pessoas. Parou todo mundo. Parou o jogo. Parou. Eunice? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós não temos como controlar essa situação. E as obras da carne, elas não precisam de nenhum esforço para existir. Elas já estão dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Quando nós estamos presentes, elas também estão. E essa natureza que nós temos, ela é terrível, ela é cruel, ela é desastrosa. Quando as obras da carne prevalecem em nós, nós ferimos as pessoas, nós machucamos as pessoas, nós atropelamos as pessoas, nós destruímos as pessoas, mas também ferimos a nós mesmos, nós também atropelamos a nós mesmos, nós também machucamos a nós mesmos e nós também destruímos a nós mesmos. Por isso, a natureza que nós temos, a natureza que quer dominar a nossa vida, ela é cruel, ela é terrível, ela é desastrosa. E quando as obras da carne prevalecem, nós machucamos. Quantas vezes o seu casamento foi ameaçado porque você permitiu que as obras da carne saíssem de você? Quantos relacionamentos você já destruiu? Quantas pessoas você já machucou por causa das obras da carne prevalecendo na sua vida? Quantas coisas você já fez que machucou pessoas, que destruiu às vezes a reputação, o caráter dela, porque você permitiu que as obras da carne prevalecessem? E agora? O que nós vamos fazer? O nosso problema, irmãos, é tão sério.
O nosso problema é tão sério. O nosso problema é tão sério que Deus tem que fazer um trabalho em nós. Amém? E nessa noite, exatamente nessa noite aqui, agora, Ele quer trabalhar em você e Ele quer trabalhar em mim. E a primeira coisa que Ele vai dizer para você é que você tem uma pessoa para vencer. Eu tenho que vencer a Eunice. Nós temos que vencer a nós mesmos. Por isso no texto diz, olha, tem que crucificar a carne. Tem que crucificar você. Deus está dizendo que o Espírito Santo tem que viver em você, tem que andar com você, tem que guiar você. Você tem que estar sob o comando e a direção do Espírito Santo, para que não domine na sua vida as obras da carne, mas domine sim o fruto do Espírito. Para que você não tenha o caráter destruído pelo pecado, arruinado pelo pecado. E ninguém aqui é bonzinho, viu? Ninguém é bonzinho. Até que você é bonzinho até que não pise no seu calo. Até que não te machuque. Até que não te irrite. Porque nós precisamos de uma obra muito grande em nós. Sabe, você já viu na estrada? Quando está em reforma tem uma placa, né? E o que diz a placa? O que diz a placa? Perdão pelo transtorno, estamos em obras. Não é isso? Você sabe que o Espírito Santo coloca 24 horas por dia essa placa em nós? Estamos em obras. Ele está trabalhando em nós. Ele está transformando a gente. Deus não veio mudar, melhorar a nossa vida, não. Deus veio transformar a nossa vida. Deus não veio dar uma melhoradinha, não, porque melhoradinha não resolve o nosso problema, não. Ele veio mudar toda a nossa vida. Ele veio nos dar uma nova natureza. E isso é obra do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. A pessoa precisa entender isso. Nós não conseguimos este milagre. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, isso será impossível. E sabe, mesmo quando você perde o controle, mesmo quando a obra da carne aparece, mesmo quando o velho homem e a velha mulher explode, o Espírito Santo não desiste de você. Ele não deixa de estar realizando a obra dele em você, a não ser que você diga, eu não quero. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Por favor, não desista de você mesmo. Ele sempre vai estar trabalhando para que o milagre aconteça. Nós estamos em obra. E sabe, mesmo quando a gente fracassa tanto, tenha paciência. Deus não vai desistir de trabalhar em sua vida. Mas só que existe um segredo para que Ele trabalhe na nossa vida. Nós temos que nos entregar. Este é o maior problema do ser humano. Nós temos uma resistência enorme à entrega. E mesmo quando a gente diz que entrega, a gente ainda não entrega. Tem áreas da nossa vida que a gente acha que Deus não entende. E a gente não entrega. Deus não entende de dinheiro, então a gente não entrega os nossos recursos para Ele. Ah, Deus não entende de sexo. Então a minha parte sexual eu que cuido. Ah, Deus não entende de relacionamento, então eu vou cuidar do meu relacionamento. Então a gente está sempre negociando. E quando a gente não se entregar totalmente, não entregamos nada. Então, Ele não pode trabalhar em nós contra a nossa vontade e se a gente não se entregar.
A obra do Espírito Santo em nós não é melhorar o coração, é transformar nossa vida. Não é melhorar nossa vida, não. É transformar. Por quê? Porque isso é algo muito mais profundo do que a gente pode avaliar. Não tem como derrotar essa natureza que temos se Deus realmente não nos transformar. Deus não quer que você viva para a carne. Deus não quer que você viva para a carne. Deus quer que você viva para Ele. Eu vou repetir, Deus não quer que você viva para a carne, Deus quer que você viva para Ele. E sabe qual é a evidência de que você está vivendo para Deus? O fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que ter o caráter de Jesus. E já sabe, né? Eu falei ontem do amor. Que todas essas virtudes que vêm depois do amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas virtudes, elas são partes do amor. E muitas vezes a gente faz declarações de amor para Deus. E sabe, quando a gente não consegue amar a pessoa, não estou falando só pessoa boazinha, não. Pessoa boazinha é fácil de amar, moleza. Pessoas difíceis de amar. Pessoas que te traíram, te prejudicaram. A Bíblia diz que tem que amar essas pessoas. E sabe, quando você não consegue amar alguém, eu não sei se você tem alguma dificuldade, então você tem que fazer a seguinte oração. Senhor Deus, eu não consigo amar essa pessoa, porque eu não te amo o suficiente. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus, este amor tem que se expressar no amor aos nossos semelhantes. E quando nós dizemos que amamos os nossos semelhantes, nós temos que expressar esse amor em ações, não só em palavras. João diz isso, não ame de palavras, ame em verdade. E é por isso que Deus quer que você não viva para a carne, porque não tem como você viver o propósito dele se você viver na carne. Agora, tem uma parte bem séria para a gente entender. E eu espero que o Espírito Santo esteja aqui comigo e com vocês para a gente entender tudo isso. A primeira característica das obras da carne na nossa vida, elas são contrárias ao Espírito Santo, certo? E impedem a herança no reino de Deus. Então, se você está permitindo que as obras da carne dominem a sua vida, dando vazão aos seus desejos, às suas paixões, aos seus sentimentos, você está impedindo a obra de quem? Do Espírito Santo. E não tem como você entrar no reino de Deus se o Espírito Santo não fizer a obra que ele tem que fazer. Estamos em obra. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista que a gente leu e outras mais que tem por aí. No livro do Apocalipse, João descreve claramente quem ficará fora do reino. E é uma lista muito parecida das obras da carne de Gálatas capítulo 5. Olha o que ele diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, João repete a mesma ideia. A frase, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não significa que uma pessoa nunca poderá se arrepender. Pode se arrepender e mudar de vida. Mas ela é uma alerta para que os crentes se afastem do pecado e vivam em obediência a Deus, mostrando o quê? O fruto do Espírito. Aí você vai dizer, não, então a gente não vai pecar mais? Impecabilidade não existe. Pessoas levantam essa doutrina, mas ela não é bíblica. Nós seremos pecadores até que Jesus volte. Sabe o que nós precisamos entender? É que nós temos uma natureza dentro de nós que vai sempre nos tentar. Mas nós temos também um mundo todo cheio de obras da carne.
Nós temos um celular na mão, cheio de obras da carne. Você sabe que a questão da imoralidade sexual, da perversão sexual, do homossexualismo e outras aberrações cresceram assustadoramente. Pornografia cresceu assustadoramente. Isso está arruinando, está apodrecendo a mente das pessoas, está destruindo as famílias, está arruinando os lares, está destruindo a mente das pessoas. As obras da carne, elas estão em todo lugar, elas estão nas redes sociais, elas estão neste mundo inteiro. E nós precisamos ter o Espírito Santo para podermos não ser tentados nem de dentro de nós e nem de fora de nós. Nós precisamos viver assim. Mas, mesmo que nós lutemos, permitamos que o Espírito Santo faça obra em nós, nós ainda vamos pecar. Mas nós temos um advogado. Mas só que existe uma diferença, e Hebreus fala sobre isso. O pecado deliberado é o pecado que você sabe que é pecado, mas você gosta dele e não quer abandonar. Este é o pecado que está falando aqui. O pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente. Não planejado, não pensado, não cobiçado. Certo? Um acidente. Porque nós temos essa natureza. Você tem uma questão no trânsito e você perde a paciência. Um acidente. Mas existem pecados deliberados e este é o pecado mais perigoso, porque você sabe que é pecado, mas você gosta dele e você não quer abandonar esse pecado. É isso que o texto está dizendo para nós. A segunda característica das obras da carne são o resultado do desejo egoísta. Olha o egoísmo. Você sabe que na cabeçalho do egoísmo nós temos uma lista enorme de pecados. Uma lista enorme que advém do egoísmo e da natureza humana caída. Elas nascem da nossa inclinação para o pecado. Olha a natureza. Para satisfazer desejos pessoais e carnais. As obras da carne provocam a destruição das relações interpessoais e da própria saúde moral. Também criam barreiras para a salvação e vida eterna. Quem vive nessa condição, nas obras da carne, precisa urgentemente de arrependimento e transformação interior. Por quem? Pelo Espírito Santo. Não tem esperança para quem está vivendo as obras da carne? Tem. Graças a Deus, porque coitadinho de nós. Nós podemos, só que agora a gente precisa se arrepender disso. E essa é a proposta de Deus para essa noite. Eu e você temos que nos arrepender das obras da carne que estão tomando conta, que estão realmente assumindo o controle da nossa vida, que estão nos fazendo gostar disso, mesmo sabendo que isso nos destrói e destrói outras pessoas, mesmo sabendo que isso fere a gente, fere outras pessoas, mesmo sabendo que isso vai nos afastar de Deus, e não vai permitir que o Espírito Santo produza o fruto. Mesmo assim, a gente não quer abandonar e nem confessar e nem se arrepender. E essa é a maior tragédia. A tragédia não é que você foi vencido pela obra da carne. A tragédia é você não se arrepender disso. É você não confessar esse pecado. E é você não pedir essa transformação. Porque não é melhora. Não é melhorar um pouquinho. É uma transformação. Mas existe algo que a gente tem que entender agora. A terceira característica das obras da carne é que elas produzem divisão e destruição. Divisão e destruição. Divisão e destruição. Essas obras geram conflitos, separação entre as pessoas, sofrimento e afastamento de Deus. Olha que tragédia. E nós vivemos num mundo de pessoas que são totalmente intolerantes. É ou não é? Você sabe que as pessoas brigam nas redes sociais, defendendo a verdade, e elas estão vivendo as obras da carne?
Estão fazendo as obras da carne, dizendo que estão defendendo a verdade. Eu nunca vi isso. Mas é isso, nós nunca tivemos tanta divisão, tanta destruição, nós nunca tivemos tantos conflitos, tanta separação entre as pessoas, na família, fora da família, no trabalho, relacionamento se tornou quase insuportável. Por quê? Por causa das obras da carne. E este sofrimento que a gente está infligindo a nós e aos outros, nos afasta de Deus. Agora, além de todo esse quadro, olha a descrição de Ellen White no manuscrito 126 de 1901. O Espírito de Deus conserva o mal sob o controle da consciência. O Espírito Santo, ele controla o mal. Sabe essa natureza? Ele controla. Quando as pessoas se exaltam acima da influência do Espírito, colhem uma messe de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa para restringi-la de semear as sementes da desobediência. As advertências têm sobre elas cada vez menos poder. Olha, percebam que cada vez menos a gente se importa com os apelos, se importa com os sermões, se importa com a palavra de Deus, viu? A gente não está mais atento a isso. Perdem gradualmente seu temor de Deus. Semeiam para a carne, colherão corrupção. A messe da semente está amadurecendo. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne torna-se um coração de pedra. A resistência à verdade confirma-os na iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal, que a iniquidade e o crime e a violência predominaram no mundo antediluviano. E Jesus disse que nós viveríamos igual a eles. Agora, olha o que diz Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre eles. Então agora, Paulo descreve para a gente que a gente tem uma luta dentro de nós, certo? Todas as pessoas que aceitaram Jesus, que deixaram Jesus entrar em seu coração, imediatamente começa uma guerra, um conflito interno entre as obras da carne e o fruto do Espírito, entre a natureza divina, do caráter de Deus, a nova natureza, e a natureza que nós herdamos. Todos nós temos um conflito existente entre as obras da carne e o Espírito Santo. Está escrito ali, eles são opostos um ao outro, e eles lutam um contra o outro, eles militam um contra o outro, e nós estamos vivendo essa batalha. Essa batalha existe na vida de todo cristão. Cada pessoa que em algum momento da sua vida se aproximou de Deus e abriu o coração para Jesus entrar, entra no campo de batalha entre a carne e o Espírito. Então nós estamos vivendo essa batalha todos os dias. Não tem trégua, não tem trégua, não tem feriado, não tem férias. É uma batalha de todos os dias. Nós enfrentamos essa batalha. É as obras da carne contra o Espírito Santo, tentando produzir o fruto em nós. É uma guerra que todo mundo sofre, é uma batalha real, é uma batalha permanente, é todo o tempo. Cada pessoa pode escolher quem vai vencer. É como se existisse no nosso interior um cabo de guerra. O cristão tem duas naturezas em guerra. Ninguém aqui, até a volta de Cristo, vai alcançar uma maturidade espiritual ou um elevado nível espiritual para ficar livre dessa batalha, dessa guerra. É uma guerra dentro de nós. E eu costumo dizer que as piores guerras deste mundo são as guerras que estão dentro de nós. E é o tempo todo essa guerra, as obras da carne e o Espírito Santo tentando mudar a nossa vida, tentando dominar a carne para que então ele possa produzir, trabalhando em nós, o fruto do Espírito Santo. Agora, olha o que eu vou ler. Embora sempre aconteça um angustiante conflito entre a carne e o Espírito no coração de cada cristão, a vida cristã não precisa ser dominada pela derrota, pelo fracasso,
e pelo pecado. Amém? Então, qual é a saída para nós? O Espírito Santo. Viu como a gente precisa do Espírito Santo? E sabe qual é o problema? Nós temos 2 problemas em relação ao Espírito Santo. Primeiro, a indiferença. A igreja é indiferente ao Espírito Santo. E o segundo é a gente não conhecer sobre o Espírito Santo. É o desconhecimento do Deus Espírito Santo. Bem, quando alguém pensa em salvação, acredite no que eu vou dizer agora. Ninguém vai ser salvo em seus pecados. Isso está fora da harmonia com o plano da redenção e da obra de Deus. O pecado deve ser odiado e repudiado. As obras da carne devem ser combatidas. Esta é a batalha. Esta é a guerra. E tem uma pessoa, um escritor, um pensador, que escreveu algo interessante. Thomas Schreiner. Ele diz assim: os desejos da carne não estão ausentes dos crentes. Depois que você se batiza, não saiu os desejos da carne, estão lá. Os desejos da carne não estão ausentes dos crentes, mas os ameaçam constantemente. Então, os desejos da carne, as obras da carne, nos ameaçam quanto tempo? Constantemente. No entanto, os crentes agora são capazes de dominar a carne e seus desejos através de quem? Do Espírito Santo. Só. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidinhos da Silva. E a gente pode ser assim, autoajuda, dar uma melhoradinha, tal. Mas o nosso problema é sério, é gravíssimo. Tem que ter uma ação do Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, é morte, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixa de lado. A se deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza. Enquanto as obras da carne ofendem ao Senhor, o fruto do Espírito glorifica o seu nome. Ou nós estamos ofendendo a Deus, ou nós estamos glorificando a Deus. Se nós vivemos nas obras da carne, estamos ofendendo a Deus. Se nós vivemos no fruto do Espírito, estamos glorificando ao Senhor. Olha o que diz João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Mesmo que seja uma luta, uma batalha real, mesmo que seja uma batalha permanente, nós temos a escolha de quem vai vencer na nossa vida. É nós que escolhemos. A decisão é nossa. Porque Deus já preparou tudo para a gente vencer. Amém? Já está tudo preparado. Mas é nós que tomamos a decisão de quem vai vencer. E hoje, depois da música de entrega que você vai ouvir, você vai orar. Hoje a oração final é de cada pessoa que está aqui. Cada um vai fazer a sua oração final diante desse tema que Deus nos trouxe. Diante dessa batalha, essa guerra das 2 naturezas dentro de nós. Você tem que tomar uma decisão hoje. Você pode escolher quem vai vencer na sua vida. O Espírito Santo está aqui, ó. Está aqui. Ele está aqui. Ele quer trabalhar. A obra dele em nós não acabou, estamos em obra ainda. Amém? Mas a decisão é sua. E nessa oração eu quero que você se coloque sinceramente diante de Deus. E eu quero que você diga para Ele se na sua vida está prevalecendo as obras da carne ou o fruto do Espírito. Porque os 2 juntos não acontecem. Não acontecem. E se você
percebe que tem alguma obra da carne que está dominando, que está te destruindo, e você fala, eu não consigo, já tentei, já busquei, já orei, não consigo. Então, que bom que você veio aqui. Mas sabe, a gente não está mais confessando nossos pecados também. Esse é um outro problema. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oração, de humilhação, de arrependimento, de confissão de pecados e de perseverança. Então, hoje à noite, você tem que falar para Deus o que você decidiu, quem vai vencer na sua vida. Mas eu gostaria que essa noite você confessasse as obras da carne que estão dominando a sua vida, que estão destruindo você, que estão separando você de Deus, que estão fazendo você perder o gosto pelas coisas espirituais, que estão fazendo você deixar de ler a Bíblia, estudar a lição, cantar hinos, vir à igreja, orar, testemunhar, que estão fazendo de você realmente um fantoche nas mãos dos desejos, das paixões, dos pensamentos. Este mundo está um lixo. E tudo é planejado para você viver na carne. Mas Deus não quer que você viva na carne. Nós temos que viver e andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, hoje à noite, você precisa fazer isso. Você precisa dizer quais são as obras da carne que estão dominando, consumindo, destruindo, machucando, ferindo você e as outras pessoas. Você tem que dizer para Ele. Se for pecado sexual, se for pecado religioso, se for pecado social, se for pecados pessoais, não importa. Não importa. Você veio aqui para isso. E você pode sair daqui já transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas a escolha é sua. A música vai preparar você para a oração. E eu, como não vou falar mais, eu vou orientar uma coisa. Todos vão orar. Cada um vai ter a sua oração final e eu vou ter a minha também, porque eu estou aqui na guerra, eu estou na luta. Mas se você terminar a sua oração antes da outra pessoa, por favor, saia o mais silencioso possível para você. Para não interferir na oração do outro. E hoje eu vou fazer um pedido. Não tem problema a gente sair da igreja e ficar conversando. Isso faz parte da nossa comunhão. Mas hoje, de forma especial, eu gostaria que vocês não conversassem ali na frente. Eu gostaria que a gente não perdesse a influência do Espírito Santo em nós. Irmãos, chegou a hora. Chegou a hora da gente vencer. Cada um tem as suas lutas, viu? Não pensa que o outro está bem ou o outro está mal, porque você sabe que está todo mundo nessa batalha. Nessa batalha. Nessa batalha. Isso só vai acabar quando Jesus voltar e Ele retirar essa natureza horrível de nós. Então, hoje à noite, você não veio aqui por acaso, Deus te trouxe. Hoje foi um dia que eu orei muito por vocês. Primeiro para que vocês viessem aqui, porque o inimigo impede as pessoas, quando ele sabe a mensagem que vai ser pregada, ele faz de tudo para a pessoa que precisa ouvir e ser alcançada não ir à igreja. E o segundo é para que você fizesse isso que Deus está pedindo para você fazer agora. Nós temos que ter uma atmosfera celestial aqui. Eu pedi um exército de anjos para cercar a igreja e para estar acima de nós. Porque hoje é o dia de nós sermos transformados e de nós vivermos no Espírito Santo, andarmos no Espírito Santo, sermos guiados no Espírito Santo e termos como evidência disso o fruto do Espírito, o caráter de Jesus em nós.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo